Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Volume 8. Capítulo 1. Encontro matrimonial. Chegamos ao porto do Baronato de Bartyford, as terras do meu pai. Antes de começar a frequentar a academia, o porto era um lugar pequeno e desolado, mas havia crescido muito e se tornara mais movimentado ao longo dos anos. O desenvolvimento do centro avançou rapidamente, e agora era possível ver grandes embarcações entrando e saindo. Isso me deixou feliz em ver. Eu não o reconheço, aquele dirigível, eu disse enquanto estava no convés do Einhorn, olhando para uma embarcação de luxo que estava ancorada ali. Não era um dos que minha família possuía, nem o tipo usado pelos comerciantes que frequentavam a área. Estava decorado com enfeites ostentosos normalmente apreciados pelos aristocratas, e o brasão da família era visível. Ange, que havia se aventurado no convés ao meu lado, deu uma olhada no brasão antes de estreitar os olhos. Isso pertence aos Roseblades. Então deve ser a senhorita Deirdre. Minha família não tinha conexões com o clã Roseblade, então se alguém viesse por aqui, suspeitava que seria Deirdre for Roseblade. Ela havia se formado 2 anos antes de mim na academia. Ela era um personagem único, para dizer o mínimo, parecia uma nobre pitoresca com seus belos cabelos loiros enrolados em rolos e olhos azuis marcantes. Ela tinha uma inclinação por roupas chamativas que chamavam imediatamente a atenção. Como filha do Conde Roseblade, ela era o modelo de uma aristocrata de sangue azul. Honestamente, sua personalidade era um pouco demais, então eu tinha dificuldade em lidar com ela. Ela não era uma pessoa ruim, de forma alguma. Eu estava feliz em entretê-la com um pouco de chá. O reino estava severamente carente de pessoas capazes de cuidar de suas tarefas, então ela estava sendo enviada para vários lugares como uma enviada especial. Eu assumi que esse era um desses casos, mas o que ela poderia querer comigo? Era difícil acreditar que ela tinha negócios com a minha família. Ela teria feito um desvio só para me visitar. Isso não fazia sentido, já que eu deveria estar estacionado na capital. Enquanto eu estava perdido em pensamentos, considerando várias possibilidades, Ange deu um pequeno suspiro. Acho que os Roseblades fizeram o movimento deles, disse ela, parecendo um pouco irritada. Pense nisso por um segundo, disse Ange antes de lançar uma explicação. Quase ninguém sabe que você voltou para casa assim. Os Roseblades não interceptaram essa informação e não chegaram antes de você, então eles devem estar aqui para visitar sua família. Isso significa que eles têm negócios com eles. Lívia bateu palmas, como se tudo fizesse sentido. Agora que você mencionou, você deve estar certo. Embora eu estivesse feliz por ela entender, toda essa situação me parecia suspeita. Porque a família do Conde Roseblade quereria ter algo a ver com um baronato insignificante como o nosso? Ange percebeu a expressão confusa em meu rosto. Parecia que ela já sabia a resposta, mas de qualquer maneira deu de ombros enquanto perguntava. Eu me pergunto o que eles vieram fazer aqui. Estou em casa. Abri as portas de nossa casa familiar sem me importar com nada e entrei, anunciando meu retorno com um brado animado. Embora tivéssemos nossa própria propriedade aqui, nossa família ainda era um baronato vivendo no campo. Formalidade e etiqueta rígida eram praticamente estrangeiras para nós. No entanto, por algum motivo, uma atmosfera estranha desse tipo se instalou dentro da casa. Algo tinha mudado. Senti uma tensão no ar que normalmente não estava presente. Ao perceber que tínhamos voltado, uma das empregadas se apressou para nos encontrar. Essa mulher, que não exibia nenhuma atitude nobre esperada de uma serva doméstica, era uma elfa chamada Ilmeria. Bem-vindos de volta. Me desculpe por vir recebê-los assim. Eu estava tão ocupada correndo por aqui. Em pânico, ela se curvou apressadamente. As empregadas que acompanhavam Ange olharam para a mulher desorganizada na nossa frente.
A senhorita Cordelia parecia particularmente exasperada ao dizer: você certamente não mudou nada. Apesar de suas palavras, ela parecia feliz em ver a senhorita Ilmeria novamente. Temos convidados, certo? Perguntei. A senhorita Deirdre, eu presumo? A senhorita Ilmeria balançou a cabeça várias vezes para cima e para baixo. Se sim. Ela está aqui para falar sobre um encontro arranjado. Eu a encarei por um tempo antes de explodir. O quê? A imagem que instantaneamente apareceu na minha cabeça era a da senhorita Deirdre e eu indo em um encontro arranjado. Comigo. Eu balancei a cabeça. Mas eu já tenho a Angie e a Lívia. Incapaz de deixar passar a oportunidade de alfinetar, Luxon me lembrou, e a Noelle também, a menos que você tenha esquecido. Cala a boca. De qualquer forma, essa história de encontro arranjado é meio repentina. Eu dei uma olhada rápida em Lívia e Angie para avaliar suas reações. Elas estavam muito mais calmas e tranquilas do que eu. O que está acontecendo? Elas não se importam se eu sair em um encontro arranjado com outra garota. Eu tinha certeza de que elas ficariam furiosas com isso. A falta de qualquer resposta emocional real delas era uma verdadeira surpresa. A senhorita Ilmeria inclinou a cabeça para mim. Desculpe. Do que você está falando? Sobre a senhorita Deirdre e eu irmos em um encontro arranjado, obviamente. Sua testa se franziu e seus lábios se apertaram em um franzido. O que? Eu estava errado? Eu não tive a chance de questionar nossa empregada mais. Uma mulher apareceu ao virar da esquina, cada clique de seus saltos altos ressoando no chão duro. Sua beleza estava totalmente deslocada ali, havia uma dissonância imediata entre a maneira como ela se vestia e seu ambiente simples. O que é isso, Rum? Uma proposta tão apaixonada. Fico lisonjeada. Senhorita Deirdre. Eu exclamei. Ela abriu o leque de papel em sua mão e o segurou delicadamente sobre a boca. Isso obscurecia um pouco seu rosto, mas não o brilho travesso em seus olhos. Ela estava rindo do meu mal-entendido. Angie se colocou na minha frente, com as mãos nos quadris, encarando a senhorita Deirdre. Já faz um tempo. Posso assumir que você é a que veio aqui para marcar um encontro com o Sr. Nix, Deirdre. A menção do nome do meu irmão trouxe a realização para mim. Claro, Nix era o que estava sendo arranjado. Foi bem embaraçoso como concluí rapidamente que nossa convidada estava aqui por minha causa. Notei a lente vermelha de Luxon me encarando enquanto o calor subia em minhas bochechas, mas escolhi ignorá-lo. A senhorita Deirdre fechou o leque. Seu sorriso travesso permaneceu enquanto ela respondeu: não sou eu. A parceira do Sr. Nick será minha irmã mais velha, Dorothea. Dorothea. De todas as pessoas. Os olhos de Angie estavam estreitos durante toda essa conversa, mas essa última revelação fez seu rosto se contorcer. Se apenas sua reação não deixasse claro que essa Dorothea era um verdadeiro problema, a maneira como ela e Deirdre evitaram seus olhares deixou óbvio. Cada uma delas tinha seus próprios sentimentos complicados em relação à mulher em questão. Mesmo eu, sua irmã mais nova, tenho que admitir que ela é bonita, disse Deirdre. Angie balançou a cabeça. Ninguém disse nada de ruim sobre a aparência dela. Nós já tínhamos estabelecido que Dorothea não era horrível. A forma como elas falavam sobre ela indicava que ela tinha algum outro problema completamente não relacionado. Quando entrei na sala onde meu velho e Nix estavam, os dois estavam segurando suas cabeças da mesma maneira. Qualquer um poderia dizer apenas por esses gestos que eles eram pai e filho. A atmosfera ao redor deles estava pesada. Parabéns, cara, eu disse com uma voz alegre. Eu só pretendia provocá-lo um pouco, mas os dois ergueram a cabeça para me encarar. Uou, perfeitamente sincronizados. Desde o tempo até as expressões. O que você quer dizer com parabéns, meu pai exclamou.
Você tem ideia de que tipo de situação estamos? Eu dei de ombros e me joguei no sofá ao lado de Nix, recostando-me em meu assento. Eu estava brincando, droga. Como se qualquer parte disso fosse engraçada. Minha tentativa de amenizar a tensão falhou. Eu olhei para Nix. Então ouvi dizer que é uma tal de senhorita Dorothy que veio nos visitar. Alguma ideia de que tipo de pessoa ela é? Ela era a irmã mais velha da senhorita Deirdre estava em seu 3º ano na academia quando Nix estava em seu 1º, o que a tornava 4 anos mais velha do que eu. Isso significava que eu nunca a encontrei na escola, então isso era tudo que eu sabia sobre ela. Nix fez uma careta com minha pergunta e depois a cobriu pressionando a mão sobre a boca. Eu a vi na academia em várias ocasiões. Mas eu estava na turma geral. Ela estava na turma mais alta, sabe? Sendo filha de um conde e tudo. Nunca imaginei que nós dois teríamos algo a ver um com o outro, então não sei muito sobre ela. Ele pausou por um momento antes de acrescentar, embora eu deva dizer, ela era incrivelmente difícil de se aproximar. Ela tinha sua própria equipe de estudantes de alta classe, mas o número de seguidores dela parecia modesto em comparação com a maioria das garotas de sua posição. E daí? Ela é uma beleza fria. Uma garota da classe mais alta, como a senhorita Dorothy, era como uma flor solitária em um penhasco alto para um bobo da classe geral como o Nix. Totalmente fora do alcance. Acho. Ela é bonita, mas essa atitude fria dela mantém as pessoas à distância. Ela é bonita de se olhar, então qual é o problema? Eu perguntei. Eu realmente não entendia o que eu estava incomodando. Seu idiota. Eu sou o futuro herdeiro de um baronato, enquanto ela é filha de um conde. Não há como nós dois sermos uma boa combinação. Estamos falando de alguém cujo status ultrapassa o nosso se casar com a família. Isso não faz sentido, não é? Verdade. Do ponto de vista de nossa família, a filha de uma casa famosa como os Roseblades estava muito além de nossa liga. Os Bartyforts tinham um título adequado e faziam parte da nobreza, mas, para fazer uma comparação com algo que eu poderia ter usado no Japão, éramos mais como uma lojinha vivendo nos confins do campo. Os Roseblades, em comparação, eram mais como uma corporação conhecida na capital. Ele estava certo, não éramos uma combinação adequada. Eu teria tentado fugir desse arranjo no lugar dele. Então, por que não recusar? Minha pergunta era a mais óbvia e simplória do mundo, e assim que a fiz, percebi que ele não tinha esperança de seguir minha sugestão. No Japão, rejeitar alguém era fácil, mas o mesmo não podia ser dito neste mundo. Essa garota estava em uma posição mais alta do que o Nix, e sua família parecia determinada a conquistá-lo antes de qualquer outra pessoa. Você sabe que isso não é possível, disse meu pai. Eu já tinha entendido, mas ele explicou de qualquer maneira. Estamos lidando com uma família de condes prestigiosa. Ao contrário de nossa casa, que não tinha apoio ou conexões, os Roseblades tinham influência, poder financeiro e força militar para completar tudo. Rejeitá-los seria manchar seu bom nome e condená-los a um destino como motivo de piada na alta sociedade, onde seriam eternamente ridicularizados por serem rejeitados por uma casa baronial insignificante. Na esperança de amenizar um pouco a situação, eu lembrei alegremente a eles: bem, agora eu sou um marquês. Isso não mudará a vergonha que traríamos à casa deles se dissermos não. Além disso, o que uma casa nobre do calibre deles está fazendo? Fazendo algo assim? O que eles têm a ganhar com uma nobreza esquecida como a nossa? Meu velho e Nix retomaram o ato de segurar a cabeça. Ambos estavam perplexos quanto ao motivo disso estar acontecendo. Um arranjo como esse nunca deveria ter caído em nosso colo, em primeiro lugar, muito menos ter chegado a esse ponto. Eu não podia culpá-los por estarem totalmente perdidos. Então, entendo que eles querem que vocês dois se encontrem pessoalmente, eu disse, esperando por uma explicação. E então eles esperam que vocês se casem assim que puderem acelerar as coisas para o altar. Nix abaixou a cabeça.
Sim, exatamente. Nunca tive ilusões de me casar com quem eu quisesse, mas, isso é um pouco extremo, não é? Eu estava esperando por um casamento como o de nossos pais, algo mais descontraído e confortável. Ele tinha um ponto. Nossos pais eram um casal perfeito. Notei o olhar de raiva do meu pai em mim. Qual é o problema? Tem algo no meu rosto. Você sabe que todos pensam que eu traio por sua culpa. O quê? Por quê? Você traiu. Uau! Você é um canalha, pai. Eu franzi a testa, só de imaginar. Você é a última pessoa de quem eu quero ouvir isso. Ouvir que as pessoas o suspeitavam de adultério já era um choque grande o suficiente, e ser culpado por isso me deixou com as orelhas em pé. Ótima maneira de se esquivar da responsabilidade por suas próprias ações, pai. A acusação infundada me fez ficar na defensiva. Nick suspirou profundamente e explicou: você partiu para a capital assim que voltou da sua viagem ao exterior, então você não tem ideia do que tem acontecido. Nossos pais não estão em seus melhores termos agora. Porque a mamãe acha que nosso pai a traiu. Eu presume. Eu lancei um olhar para o pai, enojado por ele ter se rebaixado a tal nível. Meu pai cruzou os braços sobre o peito e balançava o pé no chão. Ele estava fervendo de raiva. De quem você acha que é a culpa de suspeitarem de mim, hein? É sua. Você não pode colocar a culpa em mim por tudo. Obrigado, aprecio isso. Dessa vez, como todas as outras vezes, definitivamente é culpa sua. Eu não iria chegar a lugar nenhum falando com ele, então olhei para o meu irmão em vez disso. Nix colocou a mão na testa e inclinou-se para trás para olhar para o teto. Durante o seu intercâmbio, você morou com a Marin, certo? Sim, devido a circunstâncias além do meu controle. Tanto a Angie quanto a Lívia me deram permissão, embora. Ele balançou a cabeça. Não consigo acreditar que as duas concordaram com isso. De qualquer forma, enviamos a senhorita Ilmeria para cuidar de você lá, lembra? Nossa mãe disse a ela para ficar de olho em você o tempo todo. Eu ouvi falar disso. É bem triste que minha família não confia em mim em nada, sendo eu uma pessoa sincera e honesta. A falta de confiança deles me feriu profundamente, mas era o de sempre. No meu mundo anterior, meus pais confiavam mais na minha irmã do que em mim, e agora o mesmo padrão estava se repetindo. Ridículo. Por que as pessoas eram tão relutantes em acreditar em mim? Balancei a cabeça, fazendo TSK. Meu pai e Nix me lançaram olhares frios. A senhorita Ilmeria nos contou que a Marie te chama de irmão mais velho. Como é? Eu congelei. Eu estava tão confiante de que era inocente desse crime em particular, mas parecia que eu tinha feito algo para causar um mal-entendido. Meu pai bateu repetidamente com o punho na mesa de café, como se em protesto. E por causa disso, as pessoas pensam que eu traí a Lady Lafan? Ouvi dizer que é a outra garota de uma proeminente família nobre da República de Alzer que te chama de seu irmãozinho. Eu sou o único no escuro aqui, esperando por alguma explicação sobre toda essa bobagem. Um suor frio escorreu pelas minhas costas. Marie me chamava de irmão mais velho quase diariamente enquanto estávamos na República, mas eu nunca pensei que ela seria tão descuidada a ponto de deixar a senhorita Ilmeria ouvir isso. Explicar a situação da senhorita Louise seria ainda mais complicado do que isso. Então, com a Marin, é mais como, você sabe, uma coisa de meio irmão e irmã. Tipo, duas pessoas que não são realmente parentes, mas o cara mais velho é como uma figura de irmão mais velho. E se você está curioso sobre a senhorita Louise, ela só me chama assim porque acontece de eu ter uma semelhança incrível com o irmão dela falecido. Sim, então, é tudo um mal-entendido. A senhorita Ilmeria tinha relatado fielmente tudo para minha mãe, o que resultou na atmosfera tensa que permeava toda a nossa casa. Para minha consternação, não podia reivindicar tanta inocência nesse assunto quanto eu esperava.
Desculpe, eu disse. Eu vou me desculpar com a mãe por você. Quero dizer, não há como você ter traído de qualquer maneira, certo? Vamos ser lógicos aqui. Não há como a Maria ou a senhorita Lois serem seus filhos. Eu disse isso para sua mãe. Mas de que adianta quando é tão difícil provar? Ele continuou explicando que suas memórias da época eram vagas, então ele não poderia negar razoavelmente tudo que minha mãe estava dizendo. Por mais impossível que fosse que ele tivesse traído duas damas de alta classe, não havia como provar que ele estava dizendo a verdade. Além disso, seria difícil trazer as pessoas envolvidas aqui para depor. A família da Maria havia passado por tempos difíceis antes de se dissolver completamente. Eles não se deram ao trabalho de participar da guerra contra o Principado de Fanos e fugiram, o que lhes custou seu título nobre. A situação familiar da senhorita Lois era igualmente complicada. Eles estavam ocupados com a restauração de seu país em Alzer. Não podíamos pedir a uma proeminente casa nobre de um poder estrangeiro para vir aqui apenas para resolver uma briga entre um casal casado. Por que isso está acontecendo? Luz me evita, não importa o que eu diga a ela. Agora esse arranjo que os Roseblades estão propondo. O que eu poderia ter feito para merecer tudo isso? Alguém me diga. Ele abaixou a cabeça desanimado. Meu coração doeu de culpa ao assistir. Sinto muito mesmo. E eu sei como compensar você. Posso intervir e acabar com toda essa história de arranjo. Depois de quebrar a cabeça procurando maneiras de ajudar minha família, a primeira coisa que me ocorreu foi garantir que esse noivado não acontecesse. Minha sugestão rendeu olhares suspeitos de ambos os homens na sala. Nix parecia especialmente preocupado que eu fosse fazer algo louco. Você não estava ouvindo? Não estamos em posição de recusar, ele disse. Mas tenho uma boa ideia. Uma maneira de fazer com que eles sejam os que nos recusam, em vez de nós recusarmos. Ele inclinou a cabeça. Eles vão nos recusar? Você realmente pode fazer isso acontecer. Confia em mim. Tenho isso na manga. Embora fosse constrangedor admitir, eu havia falhado inúmeras vezes em chás enquanto estava na academia. Isso me deu uma experiência vital, eu sabia exatamente o que as garotas odiavam. O objetivo inteiro de um chá era convidar garotas na esperança de estabelecer um noivado, mas eu estraguei mais vezes do que posso contar. Eu era um verdadeiro especialista em arruinar um namoro. Você está olhando para o cara que estragou dezenas de chás. Estaríamos em apuros se você quisesse ter sucesso em conquistar o coração dela, mas se é fracasso que você está procurando, sou o cara certo? Até mesmo nosso pai se animou com isso. Ele se levantou do sofá. Isso é uma coisa patética para se orgulhar, filho, mas agora é exatamente o que precisamos. E antes que eu me esqueça, certifique-se de explicar a situação para sua mãe também. Relaxe. Eu tenho tudo sob controle, eu disse. Prometo que vou arruinar esse arranjo. Nix parecia indeciso, mas a ideia de não ter que se casar com a filha de um conde era muito tentadora para ele recusar. Tudo bem, ele disse. Se a senhorita Dorothy a recusar o casamento, será o fim disso. Por mais que eu odeie pedir isso a você, estou colocando meu destino em suas mãos desta vez, Leon. As palavras deles foram um tanto desanimadoras para o meu gosto, mas jurei fazer o meu melhor para ajudá-los. Éramos uma família. Confia em mim, ok? Fracasso não está no meu vocabulário. Espera aí. Será que isso funciona aqui? Talvez eu devesse ter dito que fracasso é meu nome do meio ou algo assim. Tanto faz. Naquela mesma época, a mãe de Leon, Luz, estava visitando um dos quartos de hóspedes em sua propriedade. Atualmente, estava ocupado por uma mulher. Eu entendo de onde Balcus está vindo. As coisas estavam tão agitadas naquela época, não há como ele ter se envolvido com alguém. Mas ele desapareceu para visitar a capital muitas vezes para contar. Ninguém pode dizer com certeza que nada aconteceu, Luz fungou,
enxugando suas lágrimas com um lenço. A mulher que estava ouvindo a litania de reclamações de Luz era Noelle Zéula Spinaci. Seu cabelo era principalmente loiro, mas florescia em um tom rosa pétalas perto das pontas, e ela usava preso em um rabo de cavalo lateral. Seus olhos dourados olhavam para Luz com compaixão enquanto ouvia, seu sorriso energético substituído por uma expressão quieta e composta. Noelle atualmente morava na propriedade da família de Lyon. Ela passava seus dias em uma cadeira de rodas, mas havia começado recentemente um programa de reabilitação. Graças ao apoio combinado de Luxon e Cleary, sua recuperação estava avançando rapidamente. Luz havia passado para visitar porque queria alguém para ouvir seu desabafo. Ansiosa para tranquilizar a mulher ansiosa, Noelle falou com sua voz mais animada. Tenho certeza de que tudo vai dar certo? Embora, tendo dito isso, até mesmo eu ouvi Harry chamando Leon de irmão mais velho naquela época. A maneira como os dois agem um com o outro, eu não pude deixar de pensar que eles eram realmente irmãos. Embora ela estivesse tentando animá-los, internamente, ela se preocupava que essas suspeitas pudessem ser verdadeiras. Leon e Marie não pareciam nada parecidos à primeira vista, mas havia uma semelhança inexplicável e sinistra entre os dois. Era a maneira como eles se comportavam e interagiam. Eles não pareciam completos estranhos. Isso chocou Noelle quando ela descobriu originalmente que eles não eram parentes. Ela abrigava dúvidas próprias, mas Lady Bartyford havia feito muito para cuidar dela e seria sua futura sogra. Noelle estava desesperada para oferecer algum conforto a ela. Ele não parece o tipo de homem que mentiria para você, ela disse. Ela estava dizendo a verdade. Balcus não parecia o tipo mentiroso para ela. Luz enxugou as lágrimas novamente. Obrigada, Noelle. Não consigo agradecer o suficiente por se tornar a noiva de Leon. Oh, bem, a terceira, na verdade. Noelle forçou um sorriso. A expressão de Luz escureceu. Como mãe de Leon, ela sentia alguma responsabilidade pelo noivado de seu filho com 3 noivas diferentes. Como as coisas chegaram a esse ponto? Lady Angélica e a senhorita Lívia são garotas maravilhosas, sim, mas nossas posições sociais são tão diferentes. A senhorita Lívia fica tão nervosa quando me aproximo dela. E, para começar, eu nunca sonhei que Leon acabaria noivo de 3 garotas diferentes. Suas preocupações não se limitavam apenas ao seu filho, mas também envolviam o relacionamento desconfortável que ela tinha com Angie e Lívia. Angie era uma nobre natural, muito acima da posição de Luz. Lívia estava no extremo oposto. Sendo uma plebeia, ela via a Luz como a respeitada esposa de um nobre. Seja como for, Lívia era a pior das duas. Qualquer tentativa de Luz de iniciar uma conversa era recebida com cautela e distância por parte de Lívia. Incapaz de quebrar o gelo com as outras duas, Luz acabou se apegando a Noelle, pois ela era muito mais fácil de conversar. Luz podia desabafar e confiar em Noelle, o que era algo que ela não poderia sonhar em tentar com Angie ou Lívia. Sabe, porém, disse Noelle, supostamente eu venho de uma família bastante importante. A única diferença é que fui criada como uma plebeia. Minha criação foi semelhante à sua. Embora agora eu seja a dama da casa, normalmente seria impossível para uma mulher de minha origem se tornar a esposa oficial de um barão. Luz encontrou uma alma afim na sempre alegre Noelle, e as duas se tornaram tão próximas que frequentemente conversavam assim. Ela fazia esforços concentrados para procurar Noelle nos dias de hoje? E por causa disso, continuou Luz, criar meus filhos tem sido só um problema atrás do outro. Nelly. Kalina abriu a porta do quarto no meio da conversa. O garoto de cabelos negros ainda parecia muito jovem para a idade e tinha lágrimas nos olhos quando correu para o lado de Noelle. O que aconteceu, Kalina? Noelle perguntou, pegando em seus braços. Luz repreendeu seu filho pela impropriedade, mas Noelle não se importou. Ela acariciou as costas de Kalina gentilmente e disse, está tudo bem. Agora me conte, o que aconteceu hoje?
Minha irmã mais velha, Finley, está sendo uma chata. Ela comeu meus lanches, mas nem sequer pediu desculpas. Ela disse que é minha culpa porque eu deixei ela pegar. Ela parece muito brava e está descontando tudo em mim. Lu suspirou. Essa garota. Mas, Kalin, o que você está fazendo também está errado. Você não deveria incomodar Noelle com coisas tão bobas. Mas você sempre procura Noelle por ajuda também, não é, mamãe? Luz estremeceu. E isso é uma questão completamente diferente. Enquanto Noelle ouvia o vai-vem deles, ela não pôde deixar de se sentir um pouco triste. Se meus pais ainda estivessem vivos, será que teríamos conversas assim? Ela se perguntou. Noelle não tinha boas lembranças de seus pais. Supondo que as coisas fossem diferentes, ela poderia ter desfrutado de dias despreocupados como esses com eles. A visão dessa família calorosa, do tipo que ela sempre sonhou, fez Noelle sorrir de orelha a orelha enquanto bagunçava o cabelo de Kalin. Você é um homem, não é? Erga a cabeça e diga a ela como você se sente. Mas Finley e Jaina são super assustadoras quando ficam com raiva. Até Leon foge quando elas estão de mau humor. Leon é o herói do reino, então ele deveria ser forte, mas nem ele pôde vencer nossas irmãs. Kalin ainda era uma criança, então ele provavelmente admirava muito seu irmão mais velho por seu heroísmo. Isso não diminuía sua convicção de que Leon era indefeso diante da ira de suas irmãs. Noelle assentiu. Sim, Leon provavelmente fugiria delas. Ela imaginou isso facilmente. Luz pressionou a mão contra a bochecha, incapaz de discordar. Sim, aquele garoto tem uma tendência a fugir de qualquer coisa que pareça problema. Não consigo dizer se é um ato de evasão inteligente, ou se ele é apenas um covarde. Se ele fosse inteligente o suficiente para evitar problemas de propósito, então ele teria evitado as promoções sucessivas que o elevaram ao posto de marquês. Ela sabia muito bem disso. Noelle se aproximou do rosto de Kalin. Está tudo bem. Aquelas duas não teriam chance contra Leon se ele se empenhasse. Por que você não pede ajuda a ele da próxima vez que ele visitar? Aposto que ele as repreenderia com prazer se você pedisse. Que irmão mais velho não se levantaria se seu amado irmão mais novo implorasse por ajuda? Noelle tinha confiança de que Leon cumpriria. Ou, se você quiser, posso dizer algo por você? O rosto de Kalin ficou brilhante enquanto gaguejava. Não, está tudo bem. Ele ergueu ambas as mãos na frente dele, mostrando uma súbita explosão de coragem. Vou dizer a elas eu mesmo, você vai ver. Isso aí. Eu sabia que você era um verdadeiro homem, ela disse. Ele sorriu com o elogio de Noelle, mas quando Luz olhou para seu filho mais novo, seu próprio sorriso se tornou melancólico. Depois de terminar de falar com meu pai Nix, eu me retirei para um dos quartos dentro de nossa propriedade. Luxon estava por perto, como sempre, e agora Angie e Lívia estavam comigo também. Todos nós nos reunimos para que eu pudesse consultar sobre a tentativa dos Roseblades de se envolver com minha casa. Você quer ajudar o Lord Nix a arruinar esse arranjo? Leon, você está falando sério? Angie me olhou com ceticismo. Mortífero. Essa era a minha maneira de retribuir minha família por todo o problema que causei. As sobrancelhas de Lívia se franziram ansiosamente. Você tem certeza de que isso é uma boa ideia? O casamento potencial de seu irmão mais velho está em jogo. Sim, e ele é contra toda a ideia. De acordo com Nix, essa garota é uma beleza de coração frio. Ele também disse que se casar com a filha de um conde é um pouco demais para ele. Lívia inclinou a cabeça. Ele disse que ela é bonita, mas ele não quer se casar com ela. Os caras têm mais critérios além da aparência, expliquei. Os rapazes na academia corriam atrás das garotas bonitas inicialmente, mas com o tempo, eles davam cada vez mais ênfase à personalidade de uma garota. O motivo? Simples e direto, não importava o quão linda uma garota fosse se ela fosse um pesadelo de conviver.
Melhor deixar essas beldades para os homens com poder financeiro e influência lidarem com elas. É claro, a parceira ideal era alguém que fosse deslumbrante tanto por dentro quanto por fora. Espere um pouco. Isso descreve Angie, Lívia e até Noelle, pensando bem. Eu era um dos sortudos, como acabou se revelando. Personalidade é mais importante do que aparência, continuei. Desde que essa Dorothy pareça ser um mundo de problemas, vamos armar as coisas para que ela recuse o Nix. Ambos trarão vergonha um ao outro, o que vai anular a desgraça e resolver tudo suavemente. Certo. Eu estava convencido de que tudo ficaria bem mesmo se a proposta fosse um desastre, mas eu me virei para Angie em busca de confirmação. Infelizmente, eu tinha um histórico como alguém que tomava inúmeras decisões errôneas sem buscar qualquer opinião externa primeiro. Desta vez, eu queria a ajuda de Angie. Ela estava muito mais familiarizada com as regras da alta sociedade. Para minha surpresa, o rosto de Angie se iluminou. Isso é verdade? Se Dorothy terminar tudo, então acontecerá exatamente como você disse. Então os Roseblades não terão motivo para retaliação também. Estava oficializado. Eu tinha a aprovação de Angie. Lívia levantou a cabeça, pressionando o dedo nos lábios pensativamente. Ela ponderou em voz alta: eles se incomodariam em retaliar quando você é um marquês, senhor Lyon, e tem a Angie ao seu lado. Quero dizer, eles trouxeram todo esse arranjo do nada, não é? Eles mal poderiam reclamar se sua família recusasse. Angie sorriu para ela. Você faz um argumento perfeitamente sólido, mas estamos falando de um conde que está oferecendo a chance de casar sua filha preciosa a um nobre de posição inferior. Recusá-lo seria um constrangimento social, então ele seria forçado a retaliar para proteger sua reputação. Mesmo? É assim que funciona. Subestime a severidade da alta sociedade, e você pagará o preço, disse Angie. Mas, com o plano de Lyon, eu acredito que podemos resolver isso sem humilhar os Roseblades. Parece que eles ficariam igualmente zangados com isso para mim. Todo esse arranjo foi ideia deles. Se a filha deles recusar, eles se tornarão motivo de piada. Só traria mais vergonha a eles se eles reclamassem com os Bartyfords se fosse a própria filha deles que estragasse as coisas. Com esse risco em mente, eles podem simplesmente varrer tudo para debaixo do tapete. Observando Angie explicar tudo com entusiasmo, percebi que meu plano seria ainda mais eficaz do que eu esperava. Você acha que vai funcionar tão bem? Quero dizer, eu achei que era uma ideia bastante engenhosa, eu disse com uma risada, tentando disfarçar minha ideia sortuda como um cálculo magistral. Luxon interveio: você realmente acha que o mestre é capaz de pensar tão à frente? O limite de seu processo de pensamento foi que se a outra parte recusasse, ambos poderiam se separar pacificamente. Ele não deu nem de perto o nível de consideração que você deseja acreditar a ele. Ótimo, ele vazou o meu monólogo interno, seu pedaço de sucata. Se você entende tanto sobre o que está passando na minha cabeça, deveria saber guardar para si mesmo. Eu pareceria super inteligente agora se você não tivesse dito nada, sabe disso. Tenha um pouco de decência. Talvez eu siga seus desejos, se eu estiver no clima. Quando Angie o repreendeu antes, ele disse que iria levar em consideração para o futuro, mas comigo, ele acrescentou a parte sobre fazer apenas se o clima estiver propício. Esse cara não tem nenhum respeito por mim, entendi. Enfim, eu disse, voltando ao tópico original, embora eu me sinta mal em fazer isso com os Roseblades, quero garantir que esse arranjo seja anulado. Você tem absoluta certeza sobre isso? Arruinar o encontro pode parecer rude. Ainda acho que discutir as coisas com eles é a melhor opção, sugeriu Lívia. Ela tinha ressalvas suficientes para não estar totalmente a favor. Gentil como era, ela achava que a solução mais pacífica era fazer os dois candidatos ao casamento se sentarem e conversarem. Angie não descartou a ideia dela completamente, mas também não concordou com ela.
Nenhuma das partes envolvidas tem o direito de se casar com base em preferências, receio. Na verdade, estamos na minoria, nos casando por amor como fizemos. Duvido que algo produtivo sairá de uma discussão assim. Nix não poderia recusar esse arranjo, e considerando as circunstâncias da família da senhorita Dorothea, as chances dela recusá-lo eram baixas também. Mesmo assim, eu precisava garantir que isso fracassasse pelo bem do Nix. Me sentia mal por me rebaixar tanto, mas tinha que colocar minha família em primeiro lugar. Desculpe, senhorita Deirdre. Os Roseblades planejaram isso com o máximo de cuidado, disse Luxon, após ter investigado em meu nome. Parece que a Dorothea já foi embarcada em um dirigível e está a caminho. Assim que sua família concordar, será marcado um local para o encontro dos dois. Você tem alguma preparação planejada antes desse momento? Vamos ver. Talvez uma coleira, arrisquei. As expressões de Angie e Lívia ficaram em branco com minha sugestão. Até Luxon parecia exasperado. Sua expressão dizia tudo: ah, lá vai meu mestre novamente, falando mais de suas bobagens. Eles podiam pensar o que quisessem. Para ter alguma esperança de interromper esse possível noivado, ter uma coleira como adereço era fundamental. O dirigível da família Roseblade estava ancorado no porto de Bartyford. Dorothea caminhava pelo convés, observando os arredores com uma expressão impassível, mantendo seus servos à distância. Como se tivesse cronometrado perfeitamente, Deirdre havia retornado e estava subindo a passarela. O assunto foi resolvido, anunciou Deirdre. Entendo. Dorothea tinha os mesmos cabelos loiros e olhos azuis que sua irmã mais nova, embora seus fios sedosos caíssem longos e retos em suas costas. Uma coisa que a diferenciava de Deirdre era seu estilo de vestir relativamente modesto, porém elegante. Ela não favorecia decorações ostensivas e optava por designos mais simples. A resposta fria de Dorothea demonstrava sua completa falta de curiosidade pela casa Bartyford, e pelo homem com quem ela estava programada para se encontrar. Perdida, Deirdre deu de ombros. Você percebe que desta vez, pai não vai permitir que você recuse, não é? Eu estou ciente. Dorothea baixou o olhar. Isso não facilitava identificar o quanto ela entendia bem as palavras de sua irmã, mas ela se importava o suficiente para perguntar: bem? Que tipo de pessoa ele é? Deirdre estava exasperada. Sem saber exatamente como responder, ela retrucou: você deveria ter sido informada disso antecipadamente. Eu queria saber o que você pensa sobre ele. Bem, acho que a descrição mais simples dele é que ele é muito sério. Em termos pouco lisonjeiros, ele é meio ofuscado por seu irmão mais novo e, por isso, não se destaca muito. Não que alguém possa culpá-lo. Seu irmão mais novo é um verdadeiro herói. Comparado a Leon, que provocou diversos incidentes tanto no reino quanto no exterior, Nix parecia muito mais contido. Infelizmente, isso fez Dorothea perder qualquer mínimo interesse que ela pudesse ter tido. Seu rosto não revelava emoção alguma enquanto ela olhava para o horizonte. Então, murmurou ela, ele é entediante. Deirdre soltou um pequeno suspiro. Ela bateu levemente seu leques dobrado contra o ombro várias vezes enquanto observava o perfil de sua irmã. Como se alguém pudesse atender às suas exigências elevadas. Dorothea silenciosamente cruzou os braços abaixo de seu busto bem delineado e continuou a observar o céu.